Falando sobre a origem e os estímulos que desencadeiam o estresse, nós fizemos uma classificação de uma forma bem simples. Claro que existem outras classificações, mas aqui a gente vai estar comentando um pouquinho sobre cada uma destas que estão aqui. Então, os fatores ou os estressores, que nós podemos também chamar dessa forma, eles são classificados aqui no caso de 4 formas distintas. Nós temos o que chamados estressores críticos. O que são esses estressores críticos? Eles são gerados por acontecimentos bons ou ruins e que exigem uma reestruturação profunda na vida das pessoas e causa reações afetivo-emocionais de longa duração. Então nós temos aqui alguns desses exemplos. Por exemplo, o casamento é algo que realmente transforma e modifica a vida das pessoas. E de longa duração. Claro que nem todos os casamentos são de longa duração, mas nesse caso aqui, quando o provocador de estresse, essa adaptação, esse processo realmente afetivo, emocional, desse aspecto social, de estar fazendo a adaptação no casamento, é considerado um estressor crítico, porque não é uma coisa tão simples as pessoas harmonizarem 2 histórias, né? Agora imagina quando vem os filhos, então são muitas outras histórias também para serem harmonizadas, para serem estruturadas e reorganizadas nesse processo. O nascimento de filhos, né? Então o nascimento de filhos modifica toda a rotina. A pessoa tem que se reestruturar, se reorganizar, porque começa uma outra função. Então as atenções, as necessidades, tudo isso é uma transformação e uma transformação também de longa duração. Os acidentes também são considerados um estressor crítico, porque ele vai ter que trazer por um processo, por um tempo, também mudanças onde vai mexer no emocional, no afetivo, e sem contar realmente na questão física, no estresse que é passado, na reestruturação, muitas vezes quando as pessoas precisam fazer, sejam tratamentos prolongados em função de acidentes também. E as mudanças. Então as mudanças também trazem essa dificuldade muitas vezes e também pode ser um processo de adaptação de longa duração, por isso que é considerado um estressor ou um fator de estresse crítico. Nós temos aqui também, número 2, o que nós consideramos de estressor traumático. Esse estressor traumático, ele pode ser desencadeado por muitas situações de vida das pessoas. O acontecimento, ele ultrapassa a nossa capacidade de adaptação, por isso que ele é considerado traumático. Então, esse estressor traumático que passa a nossa capacidade realmente de se adaptar àquilo, ele pode ser causado por traumas de infância, por traumas de vida, muitas vezes, questões muito graves que acontecem. Claro que situações extremas, situações de estupro na infância, né? Pessoas que passam e nós não podemos fechar os olhos e dizer que isso não acontece. Acontece sim. E essa é uma marca, esse é um estressor traumático que fica presente na vida das pessoas. Algumas pessoas conseguem, com tratamentos, com terapias, amenizar, mas ele é colocado como um estressor permanente, porque está além da capacidade de resiliência da pessoa. Então, né, por questões sociais, muitas vezes fatores de guerra, por tremores de terra, por situações vivenciadas naquele espaço social também, que situações difíceis de muita violência, que acontecem em algumas cidades do nosso país e em outros países também. Questões sociais de miserabilidade também pode estar causando traumas permanentes, né? Que são difíceis de gerar uma adaptação. Porque como se adaptar à fome?
existe um processo de adaptação à fome. Como se adaptar à violência sem sofrer o estresse? Nós podemos também colocar aqui traumas relacionados a acidentes muito graves. Então, tem pessoas que passam por acidentes muito graves, onde elas precisam fazer uma amputação de perna, de braço, ou fazer algumas cirurgias, ficar naquele processo. Muitas vezes pessoas que passam por queimaduras, onde elas ficam se reestruturando fisicamente, e muitas vezes elas não conseguem superar e se adaptar a esse fator. Então, ele é considerado um estressor traumático. Número 3, os estressores crônicos. O que são os estressores crônicos? São estressores onde a pessoa passa por longos períodos em contato com esse fator. Então, a pessoa vivencia esse estresse por longo período. Então, essa vivência, no caso de um desemprego, né, uma pessoa que é desempregada, e ela tem que estar ou fica desempregada durante meses. Trabalhos muito estressantes, onde a pessoa passa por um longo período pelo mesmo tipo de estresse, pelas mesmas situações estressantes, e isso gera o que nós chamamos de estresse crônico. Nesse estresse crônico, as pessoas, quando conseguem se dar conta, muitas vezes, elas já chegaram a doenças, desenvolveram dificuldades a nível mental, a nível físico, né? Porque esses estressores, eles desencadeiam situações dificílimas a nível de saúde, né? Saúde física, mental e emocional. Então, nesses estressores crônicos, nós precisamos estar bastante atentos. Que tipo de estresse repetem na minha vida durante quanto tempo? Existe algum estressor crônico na sua vida nesse momento? Você está durante muito tempo passando por um estresse na sua vida? Vamos pensar? E nós temos aqui no número 4 os estressores cotidianos, que são aqueles estresses, né, de rotina. O estresse de rotina, ele é causado por uma noite mal dormida. Nós também provocamos um estresse físico quando nós nos alimentamos de forma inadequada. Então, nós comemos alguma coisa que fez mal para o nosso corpo, nós provocamos esse estresse, esse é chamado também um estresse cotidiano. Muitas vezes um incômodo, uma preocupação por uma situação que está acontecendo, mas que é passageira. Então, todas as questões que acontecem no nosso dia a dia que provocam aquilo que nós chamamos, né, como nós vimos lá sobre o estresse, que provocam aquelas reações fisiológicas, né, essas reações mentais ou físicas que acontecem conosco a partir de algumas situações que nós vivenciamos. No caso aqui, essas situações do nosso dia a dia, fazendo uma pequena recapitulação. A origem e os estímulos dos fatores ou estressores da nossa vida. O que nós chamamos de estressores críticos, que são aqueles que provocam uma mudança profunda, né, na nossa vida, que são o casamento, nascimento de filho, acidente ou algumas mudanças que nós precisamos passar por modificações profundas da nossa vida. Os traumáticos, que são aqueles causados por vivências intensas que provocaram traumas de N formas, né? Sejam traumas físicos, mentais ou emocionais. Os crônicos, que são aqueles repetitivos de longa duração, onde nós passamos o estresse de longa duração. E os cotidianos, que são aqueles provocados por situações do nosso dia a dia, mas são considerados passageiros. Uma noite mal dormida, algumas situações rotineiras que nos tiram, provocando aquelas reações químicas, provocando aqueles estados mentais e físicos, que são as reações fisiológicas a partir do estresse que nós vivenciamos. A minha pergunta é: existem esses fatores na sua vida? Existem esses estressores na sua vida? Se existem esses estressores, esses tipos diferenciados, eles também
vão estar precisando ou exigindo que se tenha aqui, cada um deles, um tipo de atenção, uma atenção diferenciada, um tratamento diferenciado. Então, caso você tenha um desses tipos de estresse, observe se é algo que você possa superar sozinho, se é algo que você possa superar no formato de estar buscando alternativas de vivências, fazendo manutenção, né, para buscar um estado mais relaxado de vida, um estado mais equilibrado de vida, ou se é um estado mais crítico, traumático e que você não está conseguindo e não tem condições de sozinho superar. Ou se é alguma coisa crônica, algum estressor crônico que também de repente você sozinho não consegue. Precisa de uma terapia, precisa de uma busca de alguma alternativa para estar se libertando e liberando esses estressores da sua vida. A forma mais eficaz é você avaliar se existe algum tipo de estressor e como é que você vai estar fazendo o processo de reconhecimento do estressor, para que você busque retirar da sua vida aquilo que você não pode retirar, porque nós vamos retirar os estressores cotidianos da nossa vida. Impossível! Agora, se eu não posso mudar o que está lá fora, eu posso mudar o que está aqui dentro. Eu posso mudar a minha forma de olhar para isso. Eu posso ressignificar. E como é que eu vou ressignificar? Como você pode ressignificar a tua forma de olhar para esses estressores? Primeira coisa, precisa olhar e dizer sim, ele existe, mas o que eu vou fazer com isso? Bem, eu posso buscar tal e tal alternativa. Será que sozinho eu consigo? Sozinho eu consigo? Se for algo crítico, no sentido provocou uma modificação na sua vida e você conseguiu, teve resiliência, teve a capacidade de superar aquilo, capacidade de reestruturar, se readaptar, fantástico. Por quê? Se você casa, permanece no casamento e conseguiu, né? Mas precisa estar observando se no seu casamento ainda existem muitos fatores, muitos estressores cotidianos. Como é que vocês podem estar harmonizando isso? Nasceu o filho, mas tinha outro filho ainda. Como é que eu vou harmonizar isso? Passei por um acidente? Passei por uma situação difícil? Consegui me recuperar ou não? Houve uma situação traumática? Isso se transformou num estresse crônico? Esta imagem está sempre retornando e provocando um sofrimento mental e emocional em mim? Eu preciso de ajuda? Aí sim precisa de ajuda. Aqui precisa de ajuda. Aqui muitas vezes também precisa de ajuda, mas muitas vezes se consegue superar quando são no nível mais superficial. Eu tenho alguma mudança de vida, tenho mudança de rotina, tenho mudança de trabalho e eu consigo me estabelecer, me recuperar, me adaptar a essas novas situações de uma forma tranquila. Mas se eu não consigo, se o estresse permanece, se eu já estou com sintomas físicos, emocionais, mentais, situações mais graves, pessoas que passam de um estresse intenso, passam para processos de depressão, sim. E a depressão tem N desdobramentos. Precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de terapia, muitas vezes precisa de medicação. No caso, a depressão precisa. Ou você chegou num nível de ansiedade por excesso de estresse, você chegou num nível de ansiedade tão grande que desenvolveu uma síndrome do pânico. Por ter passado, sim, por situações de estresse. Por alguns estressores da sua vida, você pode ter chegado num nível de ansiedade extremo. E nós sabemos que do nível de ansiedade ou do nível de estresse, você pode estar desenvolvendo outras doenças. E sem contar, e assim é alguma coisa que eu descobri, eu sou um pouco psíquica nisso, eu estou sempre tentando buscar formas de equilibrar o pH do meu sangue. Por quê? Porque eu acredito e eu descobri que o estresse, ele faz o quê? Ele aumenta a acidez do nosso corpo.
ele aumenta a acidez do nosso sangue. E quando ele aumenta a acidez do nosso sangue, aumenta a acidez do nosso corpo, caramba, o que tem que ser feito? Eu preciso equilibrar o pH do meu sangue. Como é que eu faço isso? Eliminando os estressores da minha vida. Mas como é que eu vou eliminar os estressores e os cotidianos? Preciso achar forma de manutenção. Precisei buscar terapia alternativa. Já passei por depressão, né? Por excesso de vivência, de estresse. Sim, já passei por depressão. E fui me tratar, fui buscar alternativas, fui buscar formas. Hoje eu faço meu processo de equilíbrio biopsico e espiritual, equilíbrio de todas as camadas do meu ser, a partir de vivências, de holopraxis, né? De práticas holísticas, práticas que trabalham o meu ser como um todo. E no foco, sempre sabendo que eu sou um ser humano integrado, que se eu sou uma pessoa que eu passo por situações de estresse, seja por alimentação inadequada, seja por sono inadequado, seja por indisciplina, por me entregar demais a determinadas situações, trabalhar excessivamente ou interpretar de formas diferenciadas e isso provocar um estresse mental e emocional em mim, algumas situações, quantas vezes as interpretações provocam estresse? Quantas vezes nós vivemos coisas imaginárias que fazem com que a gente viva em constante contato com o estresse? Hoje nós ficamos por aqui, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e não esquece de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai estar recebendo cada conteúdo novo que chegar. Um grande abraço para você, fica com Deus e uma semana abençoada.